Para o Salmo 133, um cântico de peregrinação, um salmo de Davi, muito conhecido, diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, o teu amor e a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez, como tua igreja. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, pela tua preciosa e poderosa palavra. Ilumina os nossos passos, que hoje seja uma noite especial para o fortalecimento da tua igreja. E a força da tua igreja é o Senhor, somos nós edificados no Senhor, e a tua palavra nos dá esta liga, esta capacidade, Senhor. Então fala conosco, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu estou no meu coração nessa semana de falar sobre comunhão, e sobre as bênçãos da comunhão. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui, eu vou falar muito sobre o relacionamento que nós temos como igreja, devemos desenvolver, proteger, as bênçãos que isso nos traz, os desafios que isso nos traz. E eu queria pontuar primeiro duas coisas. A primeira delas é sobre o ativismo religioso. Daquilo que eu vou falar, não entenda como um ativismo religioso, no sentido de você ser alguém que não tem mais vida social, que não tem relacionamentos lá fora, mas alguém que está o tempo todo em todos os lugares e departamentos da igreja enquanto instituição, e por causa disso, às vezes, perder a eficácia que a igreja deve ter no mundo quando ela tem que ser sal e luz. Eu costumo sempre falar que quando nós perdemos o nosso contato com o mundo, nós perdemos a nossa eficácia. É o sal sem sabor, é o sal no saleiro, é o sal sem o exercício da sua principal função. Jesus certa vez orou pelos discípulos, que eles não fossem tirados do mundo, mas preservados do maligno no mundo. E Jesus disse: vão por todo o mundo e preguem o evangelho. Por que eu estou dizendo isso aqui, pontuando? Porque vocês acabaram de mudar para um novo local, um novo lugar. Esse lugar, vocês foram trazidos para cá, não é para ter conforto não, é para ele ficar pequeno em breve. Conforto do crente dura menos do que a gente gostaria, porque nós temos uma grande missão. Nosso conforto não é a terra, é o paraíso do Senhor. Então o Senhor nos deu esta estrutura maravilhosa, mas ela vai ficar pequena em breve, porque a árvore boa dá fruto, e dá fruto com... O Salmo 1 diz que aqueles que estão no Senhor, meditando na sua lei de dia e de noite, dão fruto, prosperam em tudo que fazem. Jesus falou: a árvore boa tem que dar fruto. Jesus vem procurar de tempos em tempos fruto naquela figueira, aquela figueira que só tinha folhas, secou-se. Aquela outra da parábola da figueira na vinha recebeu uma oportunidade, porque já estava 3 anos sem frutificar. Então o fruto é a grande marca do nosso trabalho, da nossa ação na cidade. E esse local o Senhor deu para que ele seja de fato preenchido por pessoas, por vidas que vão sendo salvas. Então assim, essa nave aqui, daqui a pouquinho, nave já vai ficar pequenininha, aí a gente já coloca um mezanino, e aí dá uma emendada aqui, e aí daqui a pouco joga o telhado para cima, emenda daqui para lá, até que não comporte mais. Mas como é que isso acontece? Quando nós temos eficácia lá fora. Quando as pessoas olham para nós e veem em nós algo diferente e querem beber da água que nós bebemos.
E aí a gente convida, e aí a gente traz, e aí a gente inclui. Mas para que isso aconteça, nós não podemos estar num ativismo religioso quando nós nos tornamos todos grandes amigos, e isto é bom, eu vou falar disto, mas não há uma ação em obediência ao que Jesus falou: vão ao mundo. Quem é que corre esse risco? Quem cai no ativismo religioso. Segunda a segunda ele tem compromisso dentro da igreja, é coisa na igreja para fazer, é coisa na igreja para realizar, é coisa na igreja, os amigos são da igreja, o tempo é para a igreja, e tudo é para a igreja no sentido instituição e denominação, e aí daqui a pouco ele não consegue, ou ele não vê, ou ele não fala com mais ninguém, e por isso não tem eficácia. A porta está aberta, e a gente recebe pessoas, mas o que Jesus mandou é a gente ir buscá-las. Então eu vou falar de comunhão, de fraternidade, mas tenha esse equilíbrio. A segunda coisa que eu quero falar, importantíssimo, é sobre uma mensagem que tem tornado-se muito barulhenta, eu vou usar esse termo, aí fora, e que parece que está certo, mas o espírito por trás não está. É uma palavra com aparência de piedade, mas nega o poder de Deus. Qual é a grande temática, a mensagem? Ela se sintetiza, simplifica-se, resume-se em uma frase: a igreja sou eu. Cuidado com essa palavra. Pastor, a igreja sou eu? Sim, você é a igreja do Senhor. Eu também sou a igreja do Senhor. Mas a igreja não é uma palavra singular. A igreja é uma palavra plural e coletiva. Por que eu digo que essa mensagem aí fora tem sido preocupante e perigosa? Porque as pessoas que estão levantando essa bandeira estão levantando numa intenção de dizer o seguinte: você não precisa mais congregar. A igreja sou eu, então eu congrego em casa, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de relacionamento, eu não preciso de comunhão. E hoje cresce o número de pessoas desigrejadas, porque o discurso que eles usam, em parte está certo, a questão é a intenção do coração. Igreja não é parede. Esse prédio é maravilhoso, mas ele não é a igreja. Nós somos a igreja. Agora, a igreja é algo plural e coletivo. A palavra eclésia, que é usada para igreja, que é a palavra igreja, ela significa literalmente chamados para fora dos seus lares, para uma reunião ou assembleia pública. Irmãos chamados para fora dos seus lares, irmãos que saem dos seus lares e vão se encontrar com outros irmãos, e é o encontro dos irmãos que gera a igreja. Você e eu, você é filho, eu sou filho, mas é o nosso encontro que gera então a igreja, que nos torna a igreja, e que cumpre-se o que Jesus falou: onde se reunirem 2 ou 3 no meu nome, é igreja, e se é igreja, eu estou no meio. Então igreja é comunidade e reunião. Eu lá na minha casa sozinho sou filho de Deus, abençoado, amado, recebo misericórdia, todos os privilégios, os benefícios e aquilo que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário, mas eu me torno igreja quando eu me reúno com você. E Hebreus 10, 25 tem uma palavra que diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, como é costume de alguns. Olha que interessante, o escritor aos Hebreus escreveu obviamente aos Hebreus, e os Hebreus eram o povo judeu que estava se convertendo ao Evangelho, a Cristo. A maior parte deles vinham da religião judaica, e se convertiam agora porque reconheciam Jesus como Senhor, mas eles já eram tementes a Deus, conhecedores da palavra, e a palavra que
o escritor que muitos acreditam que é Paulo, e eu acredito também que é Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, não há um consenso, mas quando ele escreveu, Paulo, ou seja, qual for o escritor, escreveu Hebreus 10, 25, quando ele disse assim, ó, não deixemos de nos reunir como igreja, a palavra que ele usou não foi eclésia, foi a palavra epsunogog. Perdoa aí o grego, pelo amor de Deus. Mas vem de quê? De sinagoga, que quer dizer a mesma coisa. Saídos para fora dos seus lares, chamados para fora dos seus lares, para a reunião pública. Ambas as palavras significam a mesma coisa, dando essa conotação da importância da união, da importância da unidade, da importância da comunhão. E quando nós nos reunimos então como igreja, o primeiro a chegar é Cristo. Ele disse, eu estou no meio de vocês. Então a igreja, glória a Deus por esse espaço, porque isso nos dá comodidade, isso é uma bênção. A igreja do primeiro século, muitas se reuniam em casas, alguém chamava as pessoas para sua casa, mas a igreja foi crescendo em Jerusalém, que a igreja já era muito grande, eles não tinham condições de reunir 3.000 pessoas numa casa, eles reuniam-se no pátio do templo. Mas a igreja do primeiro e do segundo século reuniu-se em catacumbas, você sabia disso? Por muito tempo, por causa da perseguição religiosa de Roma contra os cristãos, eles reuniram-se em catacumbas. E hoje, graças a Deus, nós temos então esse local de encontro. O que nos faz igreja, o que nos torna igreja. Mas nós devemos ser igreja para além desse local de encontro em nome de Jesus. Iluminando, ganhando vidas, transformando histórias. E isto acontecerá a partir da nossa unidade e comunhão. O fortalecimento da comunhão. Eu fico muito feliz porque eu estou vendo aqui em Blumenau algo que é uma identidade nossa em Itajaí, mas vocês estão vivendo um tempo que nós já vivemos, e agora pela realidade da igreja, a igreja quando se torna um pouco maior, a gente tem outras formas de desenvolvimento da comunhão, mas vocês estão vivendo essa fase tão especial da comunhão, onde toda a igreja se conhece, e isso é de Deus, isso é poderoso, e isso precisa gerar a identidade de vocês, porque aqueles que vão chegando vão vendo esse coração de comunidade, essa igreja que nós temos uma palavra de Deus para a nossa vida, que é uma igreja que tem um sorriso no rosto, um abraço que ferve. Eu amo vir para Blumenau porque eu sou recepcionado com essa alegria, todo mundo, e vocês estão nessa fase muito importante de todos se conhecerem, de todos estarem unidos, mas isto na verdade é um embrião. Vai chegar um momento dessa igreja que ela será tão grande que não serão todos que se conhecerão, mas existirá uma identidade no DNA dessa igreja, daqueles grupos de 50, de 100 que forem se encontrando e chegando, vão se conhecendo, vão se conectando, vão gerando comunhão, e assim a igreja vai avançando, porque menos do que Blumenau inteira para Jesus eu não me conformo. É isso que o Senhor tem para nós. Mas é por meio da comunhão. Então eu gostaria de compartilhar com você uma palavra bem congregacional, de ensino para a igreja, que serve como uma base, não é uma palavra para um culto, é uma palavra para a identidade da igreja. Não é só para você pegar e resolver alguma coisa dessa semana, mas para gerar um conceito permanente dentro do nosso coração. O conceito da comunhão, da unidade. Isso fortalecerá a tua família, porque a primeira congregação nossa é a nossa família. O primeiro alvo de um cristão é a sua família. Creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa.
Eu não sei quantos aqui congregam, talvez hoje seja um único ou um dos poucos da família. Eu, graças a Deus, eu tenho na minha casa, eu acho que é difícil, eu não sei, eu não consigo me lembrar de alguém que não conheça o Evangelho na minha família inteira, porque já é a terceira geração de pastores pelo lado paterno, 70 anos pelo lado materno servindo ao Senhor, todo mundo, primo, tia, às vezes tem um mais para lá desgarrado e tal, mas é ovelha de Cristo, conhece o Evangelho. Talvez você não viva essa realidade, mas deixa eu dizer para você, a sua geração e a sua família também viverão em nome de Jesus, porque nós somos chamados para ganhar os nossos, a nossa casa, a nossa primeira congregação, e o desafio então é a comunhão, é a unidade. Eu vou começar falando pelas dificuldades da comunhão, depois eu falo das bênçãos e a gente vai embora, amém? Mais feliz, porque a gente começa dando, falando. Quais são as grandes dificuldades que a gente tem para a comunhão? A primeira grande dificuldade são as nossas diferenças. A gente combate muito, a gente se opõe muito àquilo que é diferente, a gente rejeita já logo de cara aquilo que é diferente. Nós temos uma dificuldade de avançar, de crescer, de evoluir, porque as coisas vão mudando, as pessoas são diferentes. E deixa eu marcar aqui para pontuar bem, eu não estou falando de princípios e valores imutáveis. Tem coisas que passam os séculos, elas não podem ser, eu costumo sempre falar que se você quebra princípios ou tenta quebrá-los, eles é que te quebrarão no meio. Entretanto, o modo, o tempo, muitas coisas que dizem respeito a gerações, elas vão mudando, elas vão evoluindo, e às vezes não se diz nem respeito a preconceitos que nós temos estabelecidos, mas simplesmente a diferença que temos. Dentro da igreja, às vezes, a gente vê dificuldade de relacionamento e de comunhão, porque talvez você diga, eu não tenho vocação para pregar a palavra, então eu não sirvo. Ou eu vejo tanta gente legal, o louvor é uma coisa que todo mundo parece que chega na igreja, sabe tocar alguma coisa, vai tocar, e eu não sei tocar nada, então eu não sirvo. Ou às vezes o talento que você tem é algo que ninguém está fazendo, ou que nem existe na igreja um departamento. Deixa eu dizer para você, não existe ainda porque você não se convenceu da especialidade que você tem. Porque Deus te deu características próprias que fazem de você quem você é, e o Senhor espera que você a use. E essas características que o Senhor lhe deu são exatamente aquilo que está nos faltando para a edificação mútua. As nossas diferenças deveriam ser aquilo que nos une, mas infelizmente elas nos atrapalham demais. Deixa eu falar uma coisa para você, o Senhor é multiforme graça, multiplicidade de dons, diversidade de ministérios, e a gente precisa ter no coração esse entendimento, que aquilo que eu tenho, eu sei que edifica o corpo de Cristo, mas você tem algo que eu não tenho para a edificação da minha vida. Valorize isto. Nós como igreja, que a gente esteja atento aos valores que o Senhor tem nos dado, as habilidades dos irmãos que estão no nosso meio, porque todos eles são importantes, e é exatamente a diferença que dá força, porque essa é a ideia de igreja, corpo de Cristo, diferentes membros, cada um exercendo a sua função, mas todos, como diz a palavra, em Cristo crescendo, ajustados, edificados, juntos, diz a palavra. Então as nossas diferenças nos atrapalham muitas vezes, mas que a gente tenha um entendimento. Na ação social, por exemplo, ali fora, tem muita gente que, às vezes, o estado de vida, de momento que está atravessando, se torna tão diferente de nós, que às vezes a gente fica
com dificuldade de encontrar até a humanidade. Mas ali tem valores, ali é um grande garimpo. Começa com um banho que já devolve a dignidade. Um prato que vocês estão servindo que já manda embora o mau humor. Mas não é só isso. Escuta o que eu estou dizendo para você. Se você sentar para conversar, você vai ver grandes histórias. E talentos extraordinários. Talvez aquilo que vai mais nos dar, ou aqueles que mais vão nos dar alegria e orgulho para frente, virão dali. São diferentes. E às vezes exatamente porque são diferentes que o diabo bate tanto. Porque ele sabe que existe algo muito especial na diferença. E a gente precisa ter esse entendimento. Você sabe uma outra coisa que é difícil para a nossa comunhão? As obras da carne. E aí não se trata do outro. Porque nós somos uma geração que gosta muito de transferir. Sempre tem um culpado. Sempre alguém fez alguma coisa e o culpado são os outros. Mas a palavra fala das obras da carne. Fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, é a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Diz a palavra que contra essas coisas não há lei, mas eu te faço uma pergunta: quem é que consegue ser 100% paz e amor? Quem é que consegue ser 100% paciente, longânimo? Domínio próprio. Quem aqui que me dá o calo do teu pé para eu pisar? Deixa eu ver. É difícil, nós não conseguimos, porque nós estamos num processo de santificação e aperfeiçoamento. Nós não somos 100% perfeitos e santificados ainda. Você sabe quando é que termina o processo de santificação do cristão? Você sabe quando é que termina? Quando Jesus voltar. Porque aí esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, diz a palavra. Então, enquanto Jesus não voltar, até existe níveis de aperfeiçoamento e de santidade. Óbvio, você hoje em Cristo é melhor do que foi ontem, e amanhã será melhor do que é hoje. E a igreja tem diferentes níveis de relacionamentos com Deus dentro da igreja. Então tem irmãos que estão ainda no princípio da caminhada, é muita carne e pouco espírito. Outros já estão um pouco mais evoluídos nessa área. Entretanto, todos nós estamos lutando contra as obras da carne. Não tem jeito, é até Jesus voltar, é uma guerra. Ódio, ira, dissensão, facção, inveja, imoralidades, diz a palavra, são obras da carne. E meu irmão, obra da carne existe em quem está vivo. Quem é a carne, quem é a belisca aí, quero ver, a belisca com força. Se doer, tem carne aí, tem carne viva. Então nosso grande desafio é suportar uns aos outros, tolerar uns aos outros, andar na palavra, no conserto. Às vezes o irmão está muito carnal demais e está pesando, pegando, pisando na bola. O que diz a palavra? Chama o teu irmão, conversa com ele. Ô irmão, poxa, aqui está difícil para mim, no nosso relacionamento. Provavelmente, se fizer isto, vai haver conserto. Ah, não houve, o irmão é muito carnal ainda, não tem jeito, não tem quem convença ele. Chama mais 2 ou 3, vem cá, vamos fazer uma rodinha aqui, vamos fazer uma massagem aqui em ti aqui, meu irmão. Está difícil esse negócio aqui. Ah, não teve jeito, não sei o que. Então, igreja, eu estou falando para você o que a palavra ensina. Conta para a igreja. Então, gente, olha só, já conversei sozinho, já conversamos 2 ou 3, mas não tem jeito. Estou contando para a igreja porque esse irmão está pegando pesado. Se não tiver jeito, aí considere como publicano, pecador, está perdido, está perdida. Agora eu te faço uma pergunta:
Se seguir o protocolo certinho, eu duvido chegar aqui e ter que contar para a igreja. O problema é que a gente começa contando para a igreja, depois quer resolver em 3, 4, aí no final conversa sozinho. A gente inverte a ordem. Porque, meu irmão, você poderia estar fazendo tantas outras coisas. Você está aqui hoje porque você quer ser aperfeiçoado no Senhor. Você está aqui hoje porque o teu coração quer andar em retidão. Você está aqui hoje porque você ama Jesus. Nós estamos aqui hoje porque a gente realmente crê que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso. Somos gratos ao que Ele já fez por nós. E para nós será um privilégio poder nos tornar parecidos com Ele. E Ele quer nos tornar parecidos com Ele. E aqui é o laboratório. É a militância do espírito contra a carne, a guerra do espírito contra a carne. É um desafio, mas deixa eu dizer para você, persevere, porque maior é quem está com você. Você sabe como é que você vence a obra da carne na sua vida? Sendo inconformado, tendo a mente de Cristo. Tem coisas que eu ainda não consigo vencer na minha vida, mas eu não me conformo com elas. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Senhor, eu sei que eu estou errando nessa área, eu sei que essa área é difícil para mim, mas a minha vida é do Senhor, eu não abandono. Quando o Senhor quiser, o Senhor tira esse espinho, mas eu sei que a tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas não desiste, não desiste. Porque talvez você não perceba, mas quem já te vê algum certo tempo andando com o Senhor tem visto mudanças maravilhosas. Tem dado glória a Deus, porque a sua vida de fato está avançando. Uma terceira dificuldade, desafio são os falsos irmãos, que estes também existem. Porque tem as nossas diferenças, tem as obras da carne, mas tudo isso não torna o outro um inimigo. É o desafio da convivência. Eu fico imaginando o que Jesus sofreu com aqueles 12 atravessados. Porque se você lê os evangelhos com foco no caráter, na organização, na forma como os discípulos andavam, Jesus estava o tempo todo resolvendo treta deles. Foi difícil treiná-los, mas o mestre não desistiu, 3 anos treinando, preparou. E quando o Espírito desceu, selou tudo e eles foram de fato transformados. Mas no meio do processo, Jesus também falou do joio. O joio, ele está no meio do trigo. Toda a congregação, diz a palavra, que o Senhor semeia o trigo. Mas o maligno, a gente dá uma viajadinha assim, o maligno já vem, já semeia também o joio. Jesus estava falando da comunhão, da congregação, do relacionamento. Eu gostaria de dizer para você que aqui você está liberto, livre disso, que joio aqui não entra, mas não dá. Talvez em algum momento da nossa história, aqui em Blumenau, nós vamos ver pessoas que de fato, como disse Paulo, os falsos irmãos que entram para ver a liberdade que temos e nos reduzir à escravidão, eles existem também. Porém, a congregação dos santos, ela prevalecerá. As portas do inferno não prevalecerão. Como é que você vence o mal? Perseverando, permanecendo. Eu digo isto porque às vezes muita gente boa se entristece e sai por causa de gente ruim. Talvez o que eu esteja dizendo para vocês aqui agora, vocês dizem assim: pastor, graças a Deus não é a realidade da nossa vida, mas é uma palavra preventiva. Lá na frente, eu não estou aqui amaldiçoando, mas lá na frente alguma situação assim vai acontecer. Lembre-se do que o pastor te falou. Você é trigo, permaneça, deixa que o Senhor faça a colheita e no tempo próprio.
Joio é arrancado fora, não somos nós que arrancamos, é o Senhor quem faz, e o trigo é guardado em celeiros para alimentar nações em nome de Jesus. Você é trigo do Senhor e você alimentará nações, serão contempladas e abençoadas por causa daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida em nome de Jesus. É o desafio da comunhão. Por último, já não bastasse, porque é complicado esse negócio, né, gente? Já não bastasse as diferenças, já não bastasse nós mesmos, tem dia que a gente não se suporta, já não bastassem os falsos irmãos que às vezes acontecem, ainda tem as ciladas do diabo, que é o nosso adversário, que também faz de tudo para prejudicar o nosso relacionamento e a nossa comunhão, porque ele sabe que reino dividido não subsistirá. É por isso que ele quer fazer pais e filhos brigarem, marido e mulher, se degladiarem. A vontade dele, a alegria dele é quando vocês quebram, fecham o tempo já de casa para chegar na igreja. Ele vem feliz da vida. Dividir as ciladas que ele prepara, e não são poucas, porém tem forma de vencer também. Paulo diz aos Efésios: como é que a gente vence as ciladas do inimigo? Revestindo-se da armadura de Deus, para permanecerem firmes na cilada, no dia mau, e vencerem, revestidos da armadura de Deus, que é a couraça da justiça, que é o cinturão da verdade, que é o capacete da salvação, que são os pés calçados com a prontidão do evangelho de paz, que é a espada da palavra, que é o escudo da fé. Aquele que está revestido, o dia mau, ele virá, ele acontecerá. Terão dias, eu já saí de casa, tem dias que a gente vê, está pronto o laço do passarinheiro, está pronto a peste perniciosa. Ele prepara, entretanto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Este pode confiar e dizer: o Senhor é o meu refúgio, não temerei o que me pode fazer o mal. Como é que eu venço? Olha só como é importante a comunhão. Pedro disse assim: estejam alertas e vigiem, o diabo é o inimigo de vocês, e ele anda ao redor procurando quem possa devorar. O que ele diz? Fiquem firmes, perseverem, resistam, e ele fugirá de vós. Mas ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim: resistam-lhe, permanecendo firmes, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sabe quando é que a cilada do mal se torna algo ineficaz na minha vida? Quando eu tenho comunhão. Quando a gente sente e sabe que a tua luta também é a minha luta, e nós temos poder na unidade, nós temos força na unidade, nós nos tornamos um exército intransponível. Difícil de vencer as lutas do mal, as armadilhas, é sozinho. Sozinho é complicado, mas no rebanho você está seguro, porque o nosso pastor está conosco, porque o nosso Senhor está conosco. Então no dia mau não se isole. No rugido do leão velho, bramando, procurando devorar, tentando assustar para dispersar, não se isole. Aí é que a gente tem que estar junto. Aí é que a gente tem que estar no culto. Aí é que a gente tem que estar na igreja. Aí é que a gente tem que estar se reunindo. Porque os nossos irmãos em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas unidos nós podemos muitas coisas. Porque há bênçãos extraordinárias na comunhão da igreja. E eu quero encerrar com elas. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Primeira coisa que eu quero que você saiba: é bom e agradável a comunidade dos santos. É bom e agradável a igreja. É bom e é agradável a comunhão. É bom e é agradável os cultos. É bom e é agradável os cursos. É bom e agradável o serviço ministerial.
É bom e agradável os convívios. Como é bom e agradável essas reformas. Quantas coisas vocês viveram agora nos últimos tempos nessas reformas? Como foi bom e foi agradável. Eu pelo menos vim umas 2 vezes aqui, eu comi uma linguicinha com pão, estava boa e estava agradável. Relacionamento, amizade, felicidade, as pessoas trabalhando, servindo, porque a maior felicidade em dar do que receber, não foi o que o Senhor Jesus disse? A comunhão, ela é boa e agradável, é uma bênção. Porque o que o mundo pode oferecer que se compare? Então busque a comunhão, porque ela é boa e ela é agradável. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e escorre pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Deixa eu dizer uma coisa para você: a comunhão desperta, desenvolve alegria de espírito. Quem tem comunhão tem um espírito alegre. Davi disse no Salmo 23: Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleos e o meu cálice transborda. Quem tem comunhão tem alegria para ele e para os outros. Os Salmos dos Coraitas, no capítulo 45, diz assim: Tu amas, falando de Jesus, um anúncio para Cristo. Tu amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, separou-te dentre os teus irmãos, ungindo-te com óleo de alegria. Nas festas do povo judeu, o óleo, a unção de óleo que eles recebiam na entrada da porta, como Jesus disse aquele fariseu, que tu não ungiste a minha cabeça com óleo, era um óleo de alegria, era para expressar alegria, alegria de estar recebendo, alegria de estar chegando. Óleo na presença, óleo na palavra de Deus é símbolo de alegria. E quando os irmãos têm unidade, é como óleo precioso. A alegria que é o fruto do Espírito, a alegria que é o que nós estamos buscando, a alegria do Senhor que é a nossa força. Tudo aquilo que a gente tem que fazer no mundo, tudo aquilo que a gente tem que vencer lá fora, os desafios que a gente tem de vida, todas as dificuldades, tudo que se apresenta, um coração alegre, diz a palavra que aformoseia até o rosto. E onde é que está a alegria? Está na comunhão, gente. Não precisava nem ser espiritual, basta ser observador. E veja o que a pandemia está fazendo no coração de tantos e tantos, que por causa do afastamento social, do isolamento, estão há 1 ano dentro de casa sem relacionamento com os pais, com os filhos, com os amigos, aterrorizados por tudo o que está acontecendo no mundo, e que é uma realidade, é uma doença perigosíssima, mas pior do que a doença é o isolamento social, porque isso está destruindo pessoas. As pessoas estão entristecidas, fragilizadas, vulneráveis, depressivas, ansiosas, angustiadas ao extremo, porque o ser humano é um ser sociável, criado para ter relacionamento entre nós e com Deus, porque o plano original do Senhor não era bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora, um semelhante para conviver, para se relacionar, gerar filhos, amigos e ter comunhão, mas também com Deus que vinha todos os dias na viração do dia. Então nós temos as amizades, mas a amizade congregacional é aquela que Deus está presente. É como óleo precioso, que desce pela cabeça, escorre pela barba até a gola das vestes, ou seja, é para a totalidade, é para todos. Que sejamos sempre esta igreja que abre as portas para a comunhão, para o relacionamento. Esta igreja que investe em ações de inclusão, que as pessoas possam ter uma porta aberta, acessível a nós,
porque isso vai despertar alegria no coração delas, e a alegria vai fortalecer, a alegria que é compartilhada, que é transbordante, como diz a palavra. A minha cabeça tu unges com óleo, o meu cálice transborda. Davi diz assim: certamente eu virei na casa do Senhor enquanto eu viver. Porque ele sabia que a comunhão, o mesmo que escreve o Salmo 133, ele sabia que a sua comunhão com Deus estava intimamente ligada à sua comunhão com seus irmãos, porque eu sirvo a Deus no outro. Qualquer serviço que nós prestamos a Deus é no semelhante, é no outro, é no relacionamento, é na comunhão. Por último, ele diz assim: a comunhão, o relacionamento é como o orvalho que desce sobre o Monte Hermon e escorre sobre as montanhas de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. Isso é preciosíssimo. O que Davi está dizendo, cheio do Espírito Santo, é que a comunhão gera a bênção da vida para sempre, como uma ordem do Senhor. Eu fico perguntando, qual ordem do Senhor não será cumprida? Existe a possibilidade de o Senhor ordenar e não se cumprir? Já não te mandei eu? A minha palavra não volta vazia? Não é tudo que a palavra nos ensina sobre as ordens do Senhor? É incrível como Deus trabalha com conexões e relacionamento. É incrível que quanto mais relacionamento e comunhão no propósito de Deus, na comunidade dos santos, como as bênçãos do Senhor vão nos alcançando. Negócios vão surgindo, coisas vão acontecendo. Bênção de Deus às vezes não é nem relacionada àquele que você tem comunhão, mas porque você tem comunhão, o Senhor, por onde você está, vai pingando bênção sobre a sua vida. Porque onde há comunhão, o Senhor ordena, e não é por um tempo, não é por 3 meses, é para sempre. Por isso, enquanto essa igreja tiver comunhão, a bênção será ordenada para ela. Enquanto nós tivermos comunhão, eu sei que nós temos desafios, eu sei que a gente tem coisas para resolver, eu sei que às vezes a gente chega na igreja e a gente precisa de uma palavra que nos dá uma orientação para algo que precisa ser feito emergencialmente, e tudo isso Deus dá. Mas se você tem comunhão, descansa o teu coração, confia no Senhor e o mais Ele vai fazer. A guerra sua não é sua, é do Senhor. Fortaleça a comunhão, desenvolva a comunhão. Entenda que o que Jesus Cristo fez por nós, sobretudo, foi para termos novamente comunhão com o Pai. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi para gerar uma família de fé. A igreja é família. Foi para restaurar o conceito da família de Deus, que é a sua igreja. E para devolver ao homem aquilo que o homem tinha lá no jardim, a comunhão com Deus. Isso é tão forte que na geografia territorial de Israel, desse Salmo 133, tem no significado das palavras ali, a intenção de Deus. Hermon significa santuário. Diz a palavra que Jesus é a água da vida. O orvalho que desce sobre o Hermon é um monte de 2.800 metros de altitude que fica lá na fronteira norte de Israel com a Síria e com o Líbano. É uma montanha que fica a maior parte do ano coberta de neve, e o orvalho caindo, e quando aquilo começa a derreter, a neve escorre agora e lava toda a terra de Israel, e por onde a água passa, a vida flui. Será que não foi o que Jesus Cristo falou? Eu vim para que vocês tivessem vida e vida em abundância? O interessante é que no Monte Hermon que tem a nascente do Rio Jordão, o Rio Jordão nasce no Monte Hermon. Monte Hermon, santuário. Rio Jordão significa aquele que desce. Israel significa príncipe de Deus. Será que não foi Jesus quem se levantou do seu trono santo
e desceu até nós para nos tornar reino e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra? O que o Senhor está dizendo? Se vocês estiverem em comunhão, eu sempre me levanto, desço, e por onde eu passo, a vida flui. Olha a visão de Ezequiel, o rio de Deus que corria do trono, e que por onde passava, tudo vivia. É o mesmo conceito. Jesus está dizendo a mesma coisa. Minha igreja, tenha comunhão. Porque se vocês estiverem em comunhão, qual é o segredo da comunhão? Se vocês estiverem em comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E quando vocês têm comunhão, então eu desço no meio de vocês, e eu sou a água, que não só mata a sede de vocês, mas torna em vocês uma fonte a jorrar. Vocês não apenas se saciarão, mas vocês se tornarão fonte de saciedade para este mundo ressecado. É pela comunhão. Então eu gostaria nessa noite reforçar esse valor nesta igreja e convocá-los e desafiá-los a gerar ainda mais comunhão dentro dessa igreja. Vocês vão ver que a bênção do Senhor será calcada, sacudida e transbordante. Nós viveremos um tempo precioso de grande alegria. Grandes coisas o Senhor já fez por nós, já estamos alegres por aquilo que Ele fez, mas infinitamente maior é aquilo que o Senhor ainda fará por nós. A partir desta comunhão sincera, genuína, que faz com que Cristo olhe dos céus e diga: eu vou ali. E quando Ele chega, Ele não chega de mãos vazias, Ele chega para derramar a água da vida, e todo aquele que tem sede venha e beba, que é de graça da água da vida, que é o Senhor Jesus. Você crê em nome de Jesus? Vamos levantar e vamos orar.